Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para encerrar esse assunto de filosofia e religião, eu quero fazer um pouco a discussão sobre a ideia de fundamentalismo, que a gente tem visto bastante, acho que surge bastante nesse momento que a gente tem vivido, a ideia de fundamentalismo. Praticamente com isso eu encerro os vídeos de terceiro, na verdade os vídeos desse bimestre. Eu vou falar, praticamente eu vou ter mais alguns vídeos só para o pessoal do nono ano, principalmente porque é história sempre tem mais conteúdo, e alguma coisa para o primeiro ano. Mas para terceiro, esse aqui é o último vídeo, vai ser um vídeo só, talvez saia um pouquinho mais longo, mas vai ser um vídeo só. E enfim, na semana que vem, já adiantando, eu não vou lançar vídeo nenhum, eu pretendo fazer uma live talvez logo no começo. Na verdade, esse vídeo vai ser postado na quarta, né? Dia 1º. No dia 3 eu vou lançar um alerta geral. Afinal, ao que tudo indica, essa semana não vai rolar a conversa com o Sr. Andor. Eu vou ver se eu marco então para depois do trabalho, que aí fica mais tranquilo para vocês. Não só vocês, mas todos os alunos de maneira geral. E assim, eu vou marcar então a conversa do Sr. Andor é isso. Na semana que vem ficou a data de entrega do trabalho, dia 10, aqui voltado especificamente para os meus alunos, ficou a data do trabalho dia 10, e então na semana que vem eu pretendo talvez fazer uma live na segunda-feira, para tirar as dúvidas, comentar os trabalhos, como eu fiz bimestre passado, e aí depois a semana eu vou deixar livre para vocês poderem terminar o trabalho, né? Para vocês ficarem mais preocupados com o trabalho, afinal eu sei como o trabalho é pesado, tal, vocês têm a semana ali para terminar, quem não terminou. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco de fundamentalismo. A gente falou basicamente o que a gente viu nas aulas passadas aí. Não existe como eu provar racionalmente a existência de Deus. E não existe como eu provar racionalmente a existência de um Deus específico. Tanto que não à toa o fenômeno religioso, da forma como ele se deu no decorrer da história, ele se mostra de maneiras diferenciadas. É aquilo que, retomando um pouco o que eu falava no primeiro vídeo que eu fiz sobre filosofia e religião, lá na semana retrasada, a gente percebe que assim há no ser humano uma certa necessidade de uma transcendência, né? De um ser transcendente. E aí é aquilo que o Feuerbach fala. Talvez o ser humano projete fora de si uma perfeição que ele percebe que ele não tem. Assim como o próprio Kant, quando ele fala lá, na verdade, a análise que ele faz da segunda causa, né, do segundo argumento, que é o cosmológico, que ele diz que a mente ela precisa preencher de alguma forma essa ideia de um ser originário da primeira causa, e aí ela intui, ela conclui que a primeira causa é Deus, é um ser perfeito, que dá origem a todas as coisas. Então parece que há uma necessidade, diante da finitude, nós percebemos que nós somos seres finitos, a gente tem começo e a gente tem fim. Diante da nossa finitude, a gente percebe que a gente precisa, parece que para dar um sustento, porque não é confortável a ideia de que vai chegar um dia eu vou deixar de existir, supondo que a única coisa que exista seja essa realidade aqui, seja esse mundo material. Achar que não existe mais nada além disso aqui não é uma ideia confortável. Achar que, de repente, amanhã, sei lá, morro, e depois disso deixei de existir completamente, essa ideia não é confortável. De acordo com... Na verdade, de acordo com ninguém, né? É só a gente pensar um pouco. Pensar na ideia de que eu vou deixar de existir, né, de que as pessoas que eu amo, o dia que morrerem, vão deixar de existir, essa ideia não é nem um pouco confortável. Então, diante da nossa finitude, a gente acaba projetando a ideia de uma infinitude. A humanidade tem a necessidade de uma ideia de uma infinitude, né? Então, por isso que a ideia de Deus se impõe.
Se é porque talvez é o próprio Deus que colocou na nossa mente, como dizia lá o argumento ontológico, ou se é porque é a humanidade só projetando, isso não dá pra gente provar. Essa é a questão. Eu não tenho como provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. E como eu estava dizendo lá no começo, né, alguns minutos atrás, nem qual Deus existe. E aí que começa a surgir um problema maior, porque a humanidade criou no decorrer da história diversas religiões. São diversas as manifestações religiosas. Praticamente cada povo, cada cultura tem o seu Deus, ou tem os seus deuses, ou as suas formas de encarar essa transcendência, esse sobrenatural. A religião mais influente no Ocidente é o cristianismo. Talvez a segunda religião mais influente seja o islamismo, a religião dos muçulmanos. E, apesar de não ser numericamente influente, mas tem uma força, o judaísmo, até porque está na origem das duas, tanto do islamismo quanto do cristianismo. As três grandes religiões monoteístas praticamente são as religiões de todo o Ocidente. A gente tem outras religiões, tem as religiões afro, tem as religiões indígenas, tem lá o budismo, o shintoísmo, enfim, né? Tem as diversas religiões orientais, que eu nem vou conhecer, enfim, tem uma série de religiões, tem uma série de coisas. O fundamentalismo é quando eu defendo que a minha religião é a única correta e as outras são erradas. O que, de certa forma, é a postura de toda pessoa religiosa. Né? Não tem como eu aceitar que o Deus cristão exista ao mesmo tempo que eu aceito que o Deus muçulmano existe. Embora na essência sejam o mesmo, mas eu não vou acreditar que Deus, sendo cristão, eu não vou acreditar que Deus se manifestou em Maomé, aquela coisa toda que é própria da religião muçulmana. Assim como eu sendo judeu, eu não vou acreditar que Deus se manifestou por meio de Jesus. Então, isso é próprio das religiões. Não tem como eu acreditar em duas coisas contrárias ou que de alguma forma se contradigam ao mesmo tempo. Porém, uma coisa é eu ter uma religião, não concordar com a outra, mas dialogar. Outra coisa é quando eu tenho uma religião, eu não concordo com a outra, considero ela errada, e muitas vezes eu considero que há necessidade de perseguição da outra religião. E, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, inclusive aqui no Brasil. Né? Quando a gente fala de fundamentalismo, geralmente a primeira coisa que talvez venha à cabeça de vocês sejam lá os muçulmanos explodindo prédio, derrubando avião, se explodindo e tal, por causa do fundamentalismo religioso deles. Mas talvez alguns anos atrás isso seria mais palpável, mas ainda assim essa ideia está muito presente. Só que assim, não dá para dizer que só existe fundamentalismo na religião muçulmana. Hoje, por exemplo, a gente vê um fundamentalismo muito forte nas religiões cristãs brasileiras, principalmente nas denominações evangélicas. Volto a dizer, não estou aqui descendo a boca nos evangélicos, até porque a gente sabe que existem religiões evangélicas sérias, existem pastores sérios, existe gente séria na religião, mas também existe muito charlatanismo. Existe muito fundamentalismo. E o que é pior, hoje a gente está vendo, além dessa falta de diálogo das religiões em relação umas às outras, né, a gente tem casos, eu lembro de alguns alunos, esse vídeo é voltado para o terceiro ano, eu lembro de alguns alunos virem comentar que no primeiro ano, né, tinham comentado com vocês de pastor evangélico que tem perseguido, tem destruído como é que é lá, centros de Umbanda e tal, e é verdade, isso aconteceu, então a gente percebe. Isso a gente está falando de coisas, de reportagens que apareceram há 2, 3 anos atrás. Então, hoje, para falar a verdade, eu nem sei como é que tá,
mas é óbvio que esse tipo de situação acontece, até porque você tem uma marginalização do negro, então ao mesmo tempo você também vai ter uma marginalização das religiões que estão relacionadas aos negros, as religiões afro, e em grande parte a gente vê isso incentivado por certas denominações evangélicas, por algumas igrejas que se tornaram bastante poderosas nos últimos anos, né? Não vou ficar criando nomes, porque assim, eu não sei quais são as religiões de todos os meus alunos, enfim, aí cada um olhe para a sua igreja e tente reconhecer. Até porque eu sou católico, apesar de não andar muito praticante, mas eu sou católico, e eu tenho trocentas críticas à Igreja Católica como instituição. Eu acho que o grande problema de ser religioso é você ser cego ante os erros da instituição que você segue. Você pode até seguir, mas reconheça que existem erros e vão existir porque as instituições são humanas. Mas o que eu quero deixar claro é que assim, o fundamentalismo ele é um problema muito sério, porque ele fecha, na verdade, o espaço para o diálogo. E um diálogo que é bastante complicado. Né? Ou melhor, ele fecha o diálogo diante de uma situação que é bastante complicada. Porque é algo que eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar que o meu Deus é o correto e o Deus do outro é errado. Ou vice-versa, que o Deus do outro é o correto e o meu é o errado. Eu não tenho como provar isso. Se a mente não consegue nem provar a existência de Deus em si, imagina provar a existência deste ou daquele Deus. Porque vamos lá, pegando lá os argumentos que o Kant criticou, que eu falava nas aulas passadas. Se eu provasse realmente, o argumento cosmológico provasse realmente que tudo que existe precisa de uma causa, e a primeira causa ela não é fruto da experiência, mas ela realmente existe, né? Eu posso dizer com certeza que tem uma primeira causa que dá origem a tudo. Se isso fosse real, ainda assim eu não conseguiria dizer qual é esse Deus. Se é o Deus cristão, se é o Deus muçulmano, se é o Deus judeu, se é o Deus dos orientais, se são os deuses africanos, se são os deuses indígenas. Eu não conseguiria dizer. Então, ou seja, eu não consigo comprovar Deus, eu não consigo comprovar qual Deus existe. Então, dentro dessa ideia, é muito absurdo a gente ter um discurso fundamentalista, eu brigar com o outro por causa da religião. Eu posso sim fazer críticas à forma como de repente a pessoa vive a religião, ao que a religião prega, se essa religião está pregando contra o outro, mas não propriamente detonar a religião do outro porque é algo que você acredita errado. E quem diz que o que eu acredito está certo? Aquilo que eu já falava, que a gente falava várias vezes nos vídeos anteriores, a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que prova alguma coisa para quem acredita nela. Para quem não acredita, ela não vai provar nada. Assim como o Alcorão, assim como os outros livros sagrados das outras religiões. Então, ou seja, o fundamentalismo ele é um problema muito sério. E um outro ponto, porque ele impede o diálogo e ele leva a embates em grupos que... É um embate que ele é irracional. Ele é um embate que ele é irracional. Um conflito religioso, ele é totalmente irracional. E um outro problema que eu acho que é muito importante a gente falar, né, quando a gente fala de religião, principalmente do que a gente tem vivido hoje. Hoje as religiões, principalmente as religiões aqui no Brasil, elas têm caído muito num discurso moralista. É o extremo moralismo. É o acusar, é o criticar, é o condenar determinadas posturas, determinados comportamentos, porque seriam contra a Bíblia, porque seriam contra a doutrina, enfim. Só que a gente tem deixado de lado um outro ponto, que eu acho que vale a pena. E aí eu caso com o primeiro assunto que a gente discutiu, a questão da desigualdade. Se a gente pensa, vou falar um pouco mais do cristianismo, mas eu sei que no islamismo também tem um pouco isso, tem bastante isso, e as religiões de maneira geral, como as religiões elas pregam a fraternidade, né, a ideia de que nós somos todos irmãos, filhos de Deus, né, de uma forma ou de outra as religiões pregam a fraternidade, e as religiões elas têm uma pregação de levar a gente a ser melhor, né,
Não vou problematizar toda essa questão, se é válido ser melhor porque a religião está mandando. Não vou entrar nessa senda agora. Só vou dizer a seguinte coisa. Eu acho que assim, se a religião prega que a gente deve ser melhor, tá faltando no discurso religioso falar um pouco mais sobre desigualdade. Eu sei que muitas igrejas falam, eu sei que se faz muita caridade, né? Muitas igrejas recolhem cestas básicas, doam cestas básicas, tal, essa coisa toda, mas a gente precisa ir na ferida, né? Precisa mexer na ferida. Se a gente chegou à conclusão lá, né, analisando o que Platão e Rousseau diziam, de que a desigualdade ela é construída, então ela pode ser também desconstruída. Então, se a lógica das religiões é a gente buscar fazer todo mundo ser irmão e tal, e a desigualdade pode ser desconstruída, então as religiões deveriam valorizar muito mais o problema da desigualdade do que propriamente as questões morais. Porque afinal a questão moral ela se impõe de repente ao fiel. Mas se eu não sou fiel de nenhuma religião, eu não tenho que me preocupar com a questão moral. Lembrando que moral aqui, eu estou pensando principalmente em moral sexual, que é o que mais é acusado pelas religiões, tá? Por certos discursos religiosos. Outros pontos da moral talvez sejam um pouco mais complicados. Mas quando a gente fala de moral sexual, isso é muito próprio de cada um. Como cada um vive sua sexualidade, é um problema de cada um. Só que a gente vive no país que mais mata homossexual, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente tem um discurso religioso que é extremamente anti-homossexual, porque biblicamente seria condenado. Então, esse é um exemplo, assim como a gente pode pensar também na questão da mulher, né? Um dos países em que, se não for o país, que os índices de violência contra a mulher são enormes, mas você tem um discurso extremamente opressivo sobre a mulher, né? De que a mulher ela tem que ser bela, recatada e do lar. Isso tudo a gente fecha, né, em cima do fundamentalismo. Volto lá e fecho, com isso eu vou fechando essa aula. Por termos um discurso fundamentalista, a gente está muito mais preocupado com o que nos divide do que com o que nos une, né? A humanidade, principalmente dentro das religiões, parece que ela está mais preocupada com o que nos divide do que com o que nos une. E o que nos une, em primeiro lugar, é o fato de sermos humanos, né? E se criaturas de Deus, se frutos do acaso, acho que não vem ao caso. Mas as religiões, muitas vezes, elas se dizem defensoras da vida. O fundamentalismo ele precisa ser combatido, primeiro porque é irracional, óbvio, mas segundo, porque ele nos divide a tal ponto de que a minha solidariedade só vai até aquele que participa da mesma igreja que eu. O outro talvez não seja tão digno de solidariedade quando não for digno de morte. E isso é um problema muito sério, né? Isso é um problema muito sério. Porque a gente não consegue, dentro da religião, eu estou lembrando, claro, eu posso não ter religião nenhuma e mesmo assim combater a desigualdade, eu não preciso da religião para combater a desigualdade. Mas eu acho que a questão é, se a religião se propõe a discutir a humanidade de uma forma melhor, ela também poderia discutir mais veementemente a questão da desigualdade. Afinal, se o meu irmão está morrendo de fome, usando aqui a terminologia religiosa, se o meu irmão está morrendo de fome, isso também é um problema meu como filho de Deus. Bom, com isso eu encerro. Então, aqui também foi um vídeo, eu acabei fazendo um vídeo, né, essa semana eu postei um vídeo para os segundos anos mais de reflexão. Esse não foi tanto de conteúdo. Esse aqui tem um pouco mais de conteúdo, mas eu acho que também tem uma reflexão. A gente volta a conversar no alerta geral dessa semana, eu vou dar um alerta geral aí na sexta-feira, e aí depois a gente vai encaminhando as coisas para as próximas semanas. Não esqueçam, semana que vem, dia 10, data limite de entrega do trabalho, ok? Com isso eu encerro.